nós vamos ver um exemplo de recorrência que segue a anatomia do caso mestre, porém que não pode ser resolvido pelo teorema mestre, ou seja, nenhum dos três casos poderá ser aplicado nesta recorrência. Então, nesta recorrência, nós temos que o valor de A é igual a 3, B também é igual a 3, e a nossa função f de n é igual a n log n. Ok, então nós vamos testar caso a caso para tentar verificar se algum deles pode ser satisfeito. Vamos ver que não, né? Então, no caso 1 do caso mestre, do teorema mestre, nós temos que se f de n for igual a big O de n elevado ao log de A na base B menos um epsilon para algum epsilon positivo, então t de n será igual ao θ de n elevado ao log de A na base B. Então, conhecendo a nossa função f de n e os valores de A e B, nós vamos verificar se esta condição do caso 1 é verdadeira. Então, para verificar, a nossa hipótese será que n log n é big O de n elevado ao log de 3 na base 3 menos um epsilon para algum epsilon positivo. Ou seja, n log n é big O de n de 1 menos epsilon. Então, esta é a nossa hipótese. Para verificar se ela é verdadeira ou não, a gente tem que verificar a relação do big O. Bom, uma função f de n, ela só é big O de g de n se e somente se f de n for maior ou igual a zero e f de n for menor ou igual a c g de n, para todo n maior ou igual a k. Então, esta é a relação do big O. Substituindo, f de n é a nossa função n log n. Esqueci do n aqui. N log n. E a nossa função g de n é justamente esta aqui, n elevado a 1 menos epsilon. Então, vamos substituir. Então, n log n tem que ser maior ou igual a zero e tem que ser menor ou igual a c, que multiplica n elevado a 1 menos epsilon, para todo n maior ou igual a k. Muito bem, então agora nós podemos isolar a nossa constante, isolar o c. Então nós temos que n log n dividido por n elevado a 1 menos epsilon é menor ou igual a uma constante para todo n maior ou igual a k. Então, simplificando, nós temos que log de n dividido por n menos epsilon, n elevado a menos epsilon, é menor ou igual a uma constante para todo n maior ou igual a k. Bom, como nós temos na divisão um valor com expoente negativo, a gente pode jogar ele para cima da divisão com expoente positivo. Então, nós teríamos que n de epsilon log n
tem que ser menor ou igual a uma constante para todo n maior ou igual a k. Bom, é evidente que esta relação não pode ser satisfeita, uma vez que n tende ao infinito e epsilon deve ser um valor positivo. Portanto, não existe uma constante que satisfaça esta relação. Por esse motivo, o caso 2, o caso 1 não pode ser aplicado, caso 1 do teorema mestre, não pode ser aplicado para determinar o limite assintótico da nossa recorrência. Então agora nós vamos testar a possibilidade de aplicação do caso 2. No caso 2, nós temos que se f de n é θ de n elevado ao log de a na base b, então o limite assintótico da função t de n será igual a θ de n log de a na base b vezes o log de n. Tá? Então, no caso 2, nós temos que verificar se essa condição pode ser aplicada para f de n para poder determinar o limite assintótico de t de n. Então, conhecendo f de n, os valores de a e b, a nossa hipótese é que n log n seja igual a θ de n elevado ao log de 3 na base 3. Ou seja, que n log n seja θ de n. Esta é a nossa hipótese. Então, nós vamos demonstrar que esta hipótese, na verdade, não pode ser satisfeita. N log n não é θ de n. Vamos demonstrar a partir da definição da notação θ. Então, para que uma função f de n seja θ de g de n, a seguinte relação deve ser satisfeita. C1 de g de n tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a f de n. E f de n tem que ser menor ou igual a C2 de g de n. Isto para todo n maior ou igual a k. Então, nós vamos substituir f de n e g de n na tentativa de encontrar essas duas constantes, C1 e C2, que satisfazem essa relação. Então, substituindo, nós temos que C1 de n tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a n log n. E tem que ser menor ou igual a C2 de n, para todo n maior ou igual a k. Ok? Bom, nesta relação a gente consegue encontrar um valor de C1 que satisfaça a relação. C1 é possível encontrar. Agora, a gente vai demonstrar que C2 não é possível encontrar. Então, nós vamos demonstrar que esta parte da relação aqui, ó, não será satisfeita. A gente não vai encontrar o valor da constante C2. Da constante C1, essa parte da relação a gente consegue, mas essa não, então eu vou demonstrar que não podemos encontrar a constante C2, ok? Então, o que temos que fazer? Bom, n log n tem que ser menor ou igual a C2n, para todo n maior ou igual a k. Então, isolando C2, nós temos que n log n dividido por n tem que ser menor ou igual a C2, para todo n maior ou igual a k.
Então, simplificando, nós temos que log de n, log de n tem que ser menor ou igual a C2, para todo n maior ou igual a k. Portanto, esta relação não pode ser satisfeita. Uma constante não será maior ou igual a log de n, uma vez que n vai crescer assintoticamente, indeterminadamente, tendendo ao infinito. Então, não temos como garantir um valor de C2 que satisfaça esta relação. Por este motivo, o caso 2 do teorema mestre não pode ser aplicado também na nossa recorrência. Por fim, temos que testar o caso 3. Bom, o caso 3, deixa eu abrir o slide aqui, diz o seguinte: no caso 3, diz que se f de n for ômega de n elevado ao log de a na base b mais epsilon, para algum epsilon positivo, e são duas condições no caso 3. A vezes f de n sobre b for menor ou igual a cf de n para algum c menor que 1. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, então nós temos que o limite assintótico de t de n é igual a θ de f de n. Tá? Caso 3 nos diz isso. Então nós vamos testar primeiro se, no caso 3, a gente consegue demonstrar que f de n é ômega de n log de a na base b mais epsilon. Então vamos fazer isso aqui. A nossa hipótese, então, é que n log n seja ômega de n elevado ao log de 3 na base 3 mais epsilon, para algum epsilon positivo. Ou seja, que n log n seja ômega de n de 1 mais epsilon, para algum epsilon positivo. Então, esta é a nossa hipótese. Então, nós vamos demonstrar a partir da notação ômega que esta hipótese não é verdadeira. Então, na notação ômega, nós temos que f de n será ômega de g de n, se e somente se g de n for maior ou igual a zero e menor ou igual a f de n, para todo n maior ou igual a k. Então, substituindo f de n, que equivale a n log de n, e g de n, que equivale a n na 1 mais epsilon, nós vamos resolver esta relação. Então, fica assim. Se n de 1 mais epsilon tem que ser menor ou igual a n log n, para todo n maior ou igual a k. Isolando C, nós temos que C tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a n log n dividido por n elevado a 1 mais epsilon. Simplificando, nós temos para todo n maior ou igual a k. Simplificando, nós temos que C tem que ser menor ou igual ao log de n dividido por n elevado a epsilon. Ok? Bom, como o epsilon, pela definição, deve ser um valor positivo, esta divisão tende este valor
como epsilon deve ser um valor positivo, este valor tende ao infinito. Logo, esta divisão vai tender a zero. Por esse motivo, não existe nenhuma constante positiva que satisfaça esta relação. Como não existe nenhuma constante positiva que satisfaça essa relação, o caso 3 do teorema mestre também não poderá ser aplicado. Então, este é um exemplo clássico de que a nossa recorrência t de n igual a 3 t de n sobre 3 mais n log n segue a anatomia do teorema mestre, porém nenhum dos três casos se aplica. Bom, como nenhum dos três casos se aplicam, isso quer dizer que você deve determinar o limite assintótico dessa função a partir de outras técnicas. Por exemplo, você poderia determinar a fórmula fechada dessa recorrência a partir do método de expansão em conjectura. Encontrando e provando que a fórmula fechada é correta, você então poderia determinar o limite assintótico desta recorrência. Bom, uma outra possibilidade é utilizar outras técnicas diferentes do teorema mestre e diferente do método de expansão em conjectura para fazer isso. Existem outros métodos, existem, vamos chamar de variações do teorema mestre, que conseguem resolver, a partir de certas definições, casos de recorrências mais generalistas do que existente ao teorema mestre. Porém, não é objeto de estudo da nossa disciplina, né? Não está no nosso plano de ensino estudar essas outras técnicas. Mas com o método de expansão e conjectura que nós já estudamos, certamente você consegue determinar a fórmula fechada dessa recorrência. E, na verdade, com o método de expansão e conjectura, você consegue resolver qualquer recorrência, né? Obviamente, em certos casos, dá mais trabalho, né, do que aplicar, por exemplo, outra técnica. Mas que você consegue e chega na solução, isso não tenha dúvida. Então, sobre o teorema mestre é isso. Sempre que possível, utilize, né, se você observar a anatomia desse teorema, da recorrência que pode ser aplicada ao teorema mestre, então utilize, porque simplifica o passo a passo para encontrar o limite assintótico da recorrência. E toda vez que você for utilizar, não necessariamente, lembre, né, que não necessariamente você precisa aplicar os três casos na ordem. Então, você não precisa testar o caso 1 para poder testar o caso 2, e nem testar o caso 2 para testar o caso 3. Você pode, se quiser, testar o caso 3 direto, por exemplo, ou testar o caso 2. Tá? Então, a ordem dos casos não há essa necessidade. Você pode testar os casos à vontade, uma vez que você demonstre que a condição de um caso do teorema mestre é satisfeito, então você encontra o limite assintótico da recorrência que você está analisando. Tá certo? Resolvam a lista de exercício e até a próxima aula.